Boa noite! Você vai ver nesta edição que a estátua da mãe do proclamador da República, Marechal Deodoro, de quase meia tonelada, foi furtada na Glória, na zona sul do Rio. E hoje foi dia de inauguração do programa Segurança Presente em Irajá, na zona norte do Rio. 30 policiais militares vão atuar na região. Carnaval, cidade lotada e já no clima da folia, só neste fim de semana, mais de 100 blocos arrastaram quase 1 milhão de foliões para as ruas. O turismo anda em alta com ocupação hoteleira batendo recorde. E no futebol tem festa rubro-negra. O Flamengo conquistou o primeiro título do ano ao vencer o Atlético Paranaense na Supercopa do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero. Uma estátua de quase 2 metros de altura e que pesa 400 quilos foi furtada na Glória. Trata-se da escultura da mãe de Marechal Deodoro, que fica no monumento em homenagem ao proclamador da República. A polícia busca imagens de câmeras que possam ter registrado a movimentação depois do crime. Onde foi parar a estátua que estava aqui? Sumiu. Eu vi esses dias aí a estátua, passei aí, porque eu passo aqui sempre, toda hora. Eu não vi a estátua aí hoje. Rosa Maria Paulina da Fonseca era patrona do Exército e mãe do primeiro presidente brasileiro, o Marechal Deodoro da Fonseca. A estátua ficava no mausoléu erguido em 1937, no centro do Rio, para guardar os restos mortais do Marechal. O monumento em bronze maciço, com quase 2 metros de altura, simplesmente desapareceu na madrugada de sábado. E desaparece do nada. Como é que pode? Ninguém viu. É incrível. As autoridades agora têm que tomar providência, né? A Polícia Civil fez uma perícia no local e tomou o depoimento dos moradores de rua que vivem na região. A principal suspeita é que a estátua seja vendida para algum ferro velho. 400 quilos de bronze renderiam cerca de R$ 4.000. Está cometendo um crime, né? Não é que não possam existir ferros velhos. Pode existir desde que ele tenha autorização para funcionar, mas ele não pode, porque quando você compra um bem que é produto de crime, você também pode estar incidindo em um crime, que é o crime de receptação. Essa não foi a primeira vez que o monumento foi alvo de vandalismo. Há 4 anos, as placas em homenagem a figuras importantes do movimento republicano, também feitas em bronze, foram arrancadas daqui e até hoje não foram recuperadas. As marcas que ficaram apenas reforçam a impressão de abandono. Vida de monumento no Rio não é fácil. Os cariocas já perderam a conta de quantas vezes o poeta Carlos Drummond de Andrade, no calçadão de Copacabana, ficou sem os óculos. Pelo menos eles foram repostos, porque a espada do General Osório na Praça 15 nunca mais apareceu. E o Noel Rosa em Vila Isabel foi furtado tantas vezes que a prefeitura decidiu cercar o espaço, mesmo sem a estátua no local. Os monumentos da cidade, os 1.300 ou quase 1.400 monumentos da cidade, eu te garanto que pelo menos 95% estejam depredados. Não existe mais manutenção nos monumentos do Rio. Os monumentos do Rio pedem socorro. E em nota, a Gerência de Monumentos e Chafarizes afirmou que em casos de vandalismo ou furto é necessário realizar um levantamento orçamentário e depois uma licitação para repor uma peça. A gerência, que é vinculada à Subsecretaria de Conservação, garantiu que as obras sob responsabilidade do município são vistoriadas e os reparos necessários são feitos ao longo do ano. E o programa Segurança Presente chegou a mais um bairro. Irajá, na zona norte do Rio, vai contar com 30 policiais militares que vão atuar na região. Os policiais militares já iniciaram um patrulhamento nas ruas de Irajá, Vista Alegre e Vila da Penha, na zona norte do Rio. Nesta segunda-feira, o governador Wilson Witzel participou da inauguração do Segurança Presente na região. Os 30 agentes vão ter 2 bases, uma na Praça Nossa Senhora da Apresentação e outra na Rua Severiano Monteiro. Witzel aproveitou para comunicar a criação de um colégio para filhos de militares estaduais no bairro. Aqui, né, Pedro? Ali vai ser a escola da Polícia Militar, que nós vamos inaugurar esse ano ainda, não é isso? Esta é a 26ª operação do programa. Ao todo, 800 agentes civis e 400 policiais militares fazem parte do Segurança Presente no estado.
Durante o discurso, o governador anunciou a criação de um programa para estudantes da rede estadual. O objetivo é realizar um concurso de redações que poderá levar os alunos a um intercâmbio nas organizações das Nações Unidas. No final, serão escolhidas 2 escolas, uma da rede privada e uma da rede pública. E esses alunos que forem escolhidos, os professores, nós vamos enviá-los para um programa que eu vou agora trabalhar junto às Nações Unidas, na OMC, para que nós possamos, enfim, fazer um intercâmbio na Organização Mundial da Saúde, na prevenção das drogas, na prevenção da violência de qualquer espécie, especialmente contra a mulher. E a seguir, a Corregedoria da Alerj vai encaminhar para o Conselho de Ética da Casa um parecer pedindo a cassação dos mandatos dos 5 deputados reeleitos que foram presos na Lava Jato. 3 pessoas foram presas durante uma operação batizada de Dia das Almas, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A ação, que teve apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, ficou concentrada na comunidade da Alma, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. Os agentes foram recebidos a tiros ao chegarem ao local, mas ninguém ficou ferido. Além das prisões, drogas, armas e munições também foram apreendidas. E quem mora em Niterói sofre com o trânsito caótico da cidade. E agora, com as obras de alargamento das pistas da Avenida Marquês do Paraná, no centro, que é uma das vias mais importantes ali do município, a situação ficou ainda pior. É obra para cá, é obra para lá. Caminhão fechando a pista, tratores, operários. Os guardas tentam organizar o trânsito, mas às vezes nem eles dão conta de tanto tumulto. E os engarrafamentos, claro, se tornam inevitáveis. Trajetos que antes motoristas faziam em 10 minutos, hoje chegam a passar de 1 hora. Aonde você tenta cortar, tá parado. Vai para outra parado. Dá vontade de largar o carro em casa e vir a pé. E para tentar reduzir os impactos no trânsito, a Nititrans implantou aqui no Mergulhão Ângela Fernandes, no centro do município, uma faixa reversível, das 6 às 10 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. A obra de alargamento da via que dá acesso à ponte e liga Icaraí ao centro do município sempre foi uma obra esperada. Mas, por enquanto, a melhor opção para quem não quer ficar preso no trânsito é trocar o carro pela bicicleta. Foi o que fez a Aline. Eu venho de bicicleta porque eu não consigo vir nem de ônibus, nem de carro, nem de nada. O problema todo de Niterói, eu até digo de São Gonçalo, a mobilidade urbana. Tinha que ter veículo de massa que realmente levasse esse contingente, diminuísse os carros, diminuísse os ônibus na rua. Em nota, a Prefeitura informou que operários vão trabalhar nos fins de semana para tentar antecipar o prazo de conclusão do serviço previsto para acontecer no fim do mês. E aumentou em 28 centavos o valor das passagens dos ônibus das linhas intermunicipais. Essa alteração estava prevista para começar no último dia 11, mas o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro optou por adiar o aumento da tarifa para as pessoas se acostumarem com o novo valor. Em 2019, o valor foi descontado porque, ainda segundo o Detro, o governo anterior cobrou de forma indevida 27 centavos a mais nas passagens de ônibus intermunicipais. Então, por isso, a Justiça determinou que o valor fosse corrigido monetariamente por 12 meses a partir de 2018, como forma, então, de reembolso à população. E a Defensoria Pública Estadual pediu à Justiça que proíba a Polícia do Rio de fazer operações no entorno de creches e também escolas públicas. Nos últimos anos, o som dos tiros passou a fazer parte da rotina de muitos estudantes no Rio de Janeiro. Nas comunidades, a cada tiroteio entre a polícia e os bandidos, centenas de crianças têm aulas suspensas por motivos de segurança. Desde o início do ano, Diego já contou 16 tiroteios onde mora, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Pelas contas dele, em 2019, o filho de 4 anos perdeu cerca de 70 dias de aula. Mais de 2 meses de perda de aula. Imagina para um calendário educacional a falta desses dias que faz para as crianças. No ano passado, a Secretaria Municipal de Educação
registrou cerca de 700 casos de suspensão das aulas por causa de tiroteios. Em algumas escolas, os confrontos armados comprometeram 30% do ano letivo. Pelo menos 23 escolas da rede estadual também fecharam pelo mesmo motivo. Tem uma operação ali em volta, né? É tiro, é isso, é aquilo, as crianças se jogam. E aí, como é que fica a saúde mental dessas crianças? Como é que fica a saúde mental dessa equipe escolar? Por isso, a Defensoria Pública do Estado pediu que a Justiça restrinja as operações policiais próximas a creches e escolas nos horários de maior fluxo na entrada e saída. Segundo a ação, no ano passado, 8 pessoas foram baleadas dentro ou perto de colégios. Se eu crio uma norma de não ter operações policiais a 300 metros das escolas, logicamente o criminoso instala a boca de fumo ao lado da escola. A Defensoria pede ainda a criação de um calendário especial para a reposição de aulas perdidas por causa da violência e atendimento psicológico aos estudantes. A ação também pretende limitar o uso de helicópteros, que teriam que voar a no mínimo 2 quilômetros de distância das escolas. E em caso de operações perto de creches e colégios, a polícia teria até 5 dias para enviar uma justificativa detalhada à Defensoria. Os defensores pedem ainda que o Estado seja condenado a pagar R$1.000 de multa a cada dia de aula perdido, além de R$1 milhão por danos morais. O valor seria destinado ao Fundo da Infância e Adolescência. A Corregedoria da LERJ vai encaminhar para o Conselho de Ética da Casa um parecer pedindo a cassação dos mandatos dos 5 deputados reeleitos e que foram presos na Operação Furna da Onça em 2018. Eles foram soltos em outubro, mas não puderam tomar posse após decisão da própria Assembleia Legislativa do Rio. Mas, na semana passada, uma decisão liminar da Justiça determinou que Marcos Abraão e Chiquinho da Mangueira poderiam ser empossados. A Corregedoria da LERJ quer a cassação também dos outros 3 parlamentares que foram soltos e não obtiveram o direito de retomar o mandato, que são André Correia, Luiz Martins e Marcos Vinícius Nescau. E a seguir tem carnaval e futebol. O Flamengo levou a melhor e conquistou o título da Supercopa do Brasil. A Polícia Civil investiga a morte de 3 pessoas que foram baleadas em desfiles de blocos de rua em diferentes pontos no Rio no fim de semana. Estas imagens mostram o momento do crime. O bloco, que aconteceu sábado em Bom Sucesso, na zona norte do Rio, estava cheio quando um disparo de arma de fogo foi feito. O grupo dispersa e é possível ver o corpo da vítima. Neste outro vídeo, pessoas tentam socorrer Leonardo Gomes de Oliveira, de 22 anos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de Leonardo foi levado para o Instituto Médico Legal. Uma outra vítima foi baleada e levada ao hospital. Apesar de acontecer há 9 anos no bairro, o bloco não tinha autorização da prefeitura, porque os organizadores não apresentaram a documentação necessária para a liberação do desfile. Já na Baixada Fluminense, também no sábado, outras 2 pessoas foram mortas em um desfile de rua em São João de Meriti. O Bloco dos Caveiras é tradicional no município e acontece nesta rua todos os anos. Testemunhas relataram uma intensa troca de tiros no meio da multidão. As cápsulas dos projéteis ficaram no chão. Eu estava parado bem aqui, aí todo mundo bebendo e não teve nenhuma discussão. Do nada só soltou vários tiros e começou a correria. Andrei Barbosa Guedes, de 15 anos, e Lucas Santiago, de 22, foram atingidos pelos disparos e não resistiram. A Divisão de Homicídios investiga os 2 casos. Então vamos agora para o lado bom da folia. Os blocos oficiais da Prefeitura arrastaram quase 1 milhão de pessoas para as ruas da cidade. O fim de semana já deu um gostinho da maratona de carnaval que está por vir. O Rio já está no clima do carnaval. Só neste fim de semana foram 95 blocos que arrastaram quase 1 milhão de pessoas para as ruas. Com o esquema montado pela Polícia Militar para os desfiles dos blocos oficiais, houve queda nos registros de incidentes. Os números reduziram muito de garrafas de vidro entrando naquela área de megablocos.
um sucesso realmente esse controle de acesso e todo mundo entendendo e elogiando muito essa ação. 2 milhões de turistas são esperados no Rio. Os visitantes devem movimentar pelo menos 4 bilhões de reais, 300 milhões a mais do que em 2019. Fundamentalmente empregos, são milhares de empregos que o Carnaval proporciona. E nessa época a gente sempre tem que contratar atendente, né, para cozinha. A ocupação hoteleira da cidade já chega a 82,5%, um aumento de 4,5% em relação ao ano passado. Mas a projeção é que a rede hoteleira carioca tenha 100% dos leitos ocupados durante o evento. Os números comprovam essa ação que nós tivemos de 50 dias de Carnaval, fazendo com que o turista ficasse mais na cidade e não, evidentemente, deixasse, e quem ainda não estava na cidade antecipasse a sua vinda, e então deu resultado. Nunca vi a magia que tem em Rio, em nenhuma parte do mundo, nunca, jamais em minha vida. Futebol, Flamengo já está no Equador para disputar o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. E ontem o time bateu o Atlético Paranaense e conquistou a Supercopa do Brasil. O primeiro objetivo do ano foi conquistado. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, e faturou a Supercopa do Brasil. É muito importante você sair já e começar o ano campeão, você fica habituado a ganhar, você sabe da felicidade que é ganhar, o vestiário feliz, alegre. Por isso, volto a dizer, porque é que o Flamengo, em termos de objetivos, está no outro patamar, mas também quero dizer à nação flamenguista, vocês têm que ter orgulho da equipa que têm. Eles querem mais. Até o fim desse mês, o Flamengo pode ser campeão mais 2 vezes. O time disputa a Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle e a Taça Guanabara contra o Boa Vista. Então a gente vai trabalhar treino a treino, jogo a jogo, a poder evoluir cada vez mais. A gente, no final do ano, se Deus quiser, poder comemorar como foi no ano de 2019. Hoje os jogadores viajaram para o Equador. Na quarta, a equipe enfrenta o Independente Del Valle na altitude de Quito, pelo jogo de ida da Recopa. A decisão será na semana que vem no Maracanã. Temos 3 dias para disputar a Recopa e vamos tentar recuperar a equipa num ambiente que eu não conheço bem, não é? A altitude, mas nós temos... O Flamengo não ganha só porque tem um time dentro do campo com muita qualidade. O Flamengo ganha porque tem toda uma estrutura. Por isso, em fevereiro, nada de carnaval para os comandados do Mister. O foco está na maratona de jogos decisivos que tem pela frente. Em função do do segundo jogo da Recopa no Maracanã, esse carnaval até vai ter que deixar de existir. Vai ser um carnaval mais dentro de casa, com os amigos, se calhar. E a seguir a gente volta a falar de carnaval e também da previsão do tempo para a semana no Rio. Voltamos a falar de carnaval e da previsão do tempo. Deve chover no primeiro dia de desfiles das escolas de samba da Série A na sexta-feira. O carnaval começa oficialmente a partir deste fim de semana. Além dos desfiles das escolas de samba, centenas de blocos estão previstos. 2 milhões de turistas são esperados para curtir a festa. E tem uma coisa que todos eles querem em comum: o sol iluminando os cortejos. Fique desse jeito aqui, maravilhoso, porque de onde eu venho tá chovendo horrores. Pero com sol, a praia é importante. Uno desfruta muito, né? No entanto, a previsão do tempo para os primeiros dias do carnaval não é tão animadora para os foliões. A chuva e o tempo instável devem estar presentes na folia em boa parte da cidade. Quem vier na Sapucaí nesta sexta-feira para conferir os desfiles das escolas de samba da Série A vai precisar vir preparado, porque o tempo
não vai ficar assim. Já a partir da tarde da sexta-feira, a gente tem previsão de pancadas de chuvas moderadas a fortes, que podem vir também acompanhadas de raios e rajadas de ventos fortes. Apesar da sexta-feira chuvosa, ao longo dessa semana o tempo fica aberto e sem previsão de chuva. Na terça, na quarta e na quinta-feira, o tempo já fica estável, ou seja, sem previsão de chuva. As temperaturas continuam elevadas, a máxima pode chegar a 40 graus e sem previsão de chuva. E a Justiça do Rio deu parecer favorável à liberação do Sambódromo do Rio para os desfiles das escolas de samba deste ano. No entanto, somente depois de uma vistoria do Corpo de Bombeiros, que deve acontecer na próxima quinta-feira, é que a Marquês de Sapucaí deve ser liberada para o Carnaval. O parecer foi dado durante uma reunião no TJ com os integrantes da Rio Tour, do Corpo de Bombeiros e também do Ministério Público. A corporação alegou que todas as exigências foram cumpridas, mas que é preciso avaliar as estruturas provisórias, como as arquibancadas, extintores de incêndio, além também de itens de sinalização. De acordo com os bombeiros, esses equipamentos ainda não foram instalados para evitar os furtos. O Jornal do Rio termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá!